Parte 2 da história do herói que foi prometido a uma princesa, acabou reencarnando como um demônio acidentalmente devido a um bug no sistema, mas ganhou a oportunidade de reencarnar novamente caso ele morresse, então ele faria de tudo no reino demoníaco para ser apagado e voltar a ser humano. Conforme o jovem protagonista estava dentro da caverna com o filho do antigo grande general, logo nesse início já deu para perceber algum tipo de criatura que estava invisível perto deles. O ruivo de antes então comentou que não sabia qual tipo de monstros eles acabariam encontrando por ali, até que o protagonista se lembrou do que a jovem que servia a rainha tinha mencionado anteriormente, de que ele iria atacá-lo assim que tivesse a oportunidade para o mesmo. Tentando tirar vantagem disso para ser apagado da história, o protagonista começou a fingir estar completamente despreparado ou coisa do tipo, tudo isso somente para que o jovem demônio que estava com ele o atacasse para que ele pudesse reencarnar como humano novamente. Mas isso só deixou o ruivo confuso, perguntando o que o garoto estava fazendo, já que se expor dessa forma, ainda mais quando não sabiam sequer que tipo de inimigo eles encontrariam ali, era simplesmente loucura. Só que mal o jovem ruivo sabia que tudo isso era proposital, já que era isso que o garoto queria desde o início do Manhua. O ruivo então ativou um tipo de habilidade que ele possuía, o que fez com que o protagonista pensasse que era agora que ele veria sua princesa humana novamente. No entanto, o ataque passou diretamente por ele ao invés de acertá-lo. Não demorou então para vermos um monstro, que inclusive foi acertado pelo ataque do jovem ruivo de antes, sendo deletado da história logo depois disso. Isso deixou o protagonista completamente confuso, pois era óbvio que ele não estava esperando por esse tipo de atitude. Em questão de poucos segundos após isso, eles estavam completamente cercados pelos inimigos, mas aparentemente isso não era problema para o jovem ruivo. Conforme os monstros ali avançavam na direção dele para poder apagar os dois, somente com um simples estalar de dedos, o garoto acabou com vários dos monstros com o maior estilo possível. Ele até chegou a pensar que o protagonista havia percebido os espíritos malévolos, assemelhando-se a morcegos, que se destacavam por se misturarem às sombras. Usando assim, então, aquele tipo de truque para atrair a atenção deles dos lugares que eles estavam escondidos, chamando a atenção de todos para si, e então deixando justamente para o ruivo acabar com eles de uma vez por todas. Ainda assim, não era para o protagonista pensar que ele realmente poderia alcançá-lo de qualquer forma, e o garoto tentou disfarçar dizendo que nunca tinha visto ele usar o cérebro dele tão bem assim. Isso até deixou o garoto ruivo um pouco empolgado para ver o que viria a seguir, mas continuou a atacar uma criatura após a outra para que eles pudessem avançar. Originalmente, o jovem Gan queria somente expor a si para que o ruivo o atacasse pelas costas, mas por alguma razão inexplicável, nem mesmo o Prota imaginou que eles acabariam trabalhando juntos. Agora, todos os monstros estavam atrás dele, já que, devido ao alto dano às criaturas, isso gerava o efeito de provocação, que fazia com que ele fosse o primeiro alvo dos monstros. No fim, parecia que nem mesmo o jovem Ao ou os monstros iriam matar o garoto Prota, e ele inclusive acabou se tornando a pessoa mais segura naquele lugar. Com isso, ele teve a ideia de atrair todos os monstros para si, e por algum motivo, o protagonista estava na elite de classe em seu rank como demônio. Tinha em torno de 480 pontos de atributos para distribuir nos status que ele quisesse, e eles acabaram chegando na parte mais funda da caverna. Mas ainda assim, enquanto Prota distribuía seus pontos, o jovem Ao percebeu que ele ainda não tinha feito um único movimento sequer, chegando a pensar se isso poderia ser porque ele era realmente inutilizável quando se tratava de lutas, e estava ali somente para tentar ganhar um pouco de experiência. Uma coisa estranha começou a acontecer repentinamente, onde uma mensagem do sistema disse que foi desencadeado o enredo da masmorra, e era a batalha de defesa dos mensageiros do Rei Demônio. O nível de desafio era de classe A, e eles precisavam acabar com aquelas criaturas dentro de 20 minutos para poderem prosseguir com a masmorra. O garoto ao perceber os monstros, imediatamente lançou sua habilidade de flores, que inclusive foi queimada logo depois por uma criatura das chamas. Nem mesmo ele acabou acreditando que isso era realmente possível, até que a mesma criatura de fogo de antes preparou um ataque para lançar contra o ruivo, fazendo com que o impacto causasse uma enorme explosão. Aparentemente, o rapaz ainda estava bem, mas as coisas não acabariam aí, e ele agora estava completamente preso por algum tipo de vinha. Enquanto isso, o Prota continuava distribuindo seus pontos de habilidade, e o garoto estava pensando no que ele estava fazendo, já que não tinha feito nenhum movimento ainda, mesmo vendo o ruivo naquela situação complicada. Ele até chegou a dizer que o garoto em sua frente era somente um desperdício impotente, e ele tinha criado expectativas demais em cima do jovem rapaz. Depois de muito tempo, o garoto havia finalmente terminado, e ele tinha colocado todos os seus 480 pontos em força, e nenhum ponto sequer em defesa. Dessa forma,
Contanto que ele causasse dano bastante, ele poderia colocar o efeito de provocação nele, para que assim as criaturas fossem apagá-lo da história. O rapaz de antes continuou com seus pensamentos, dizendo que era esperado que ninguém no mundo realmente pudesse se comparar a ele, resolvendo assim se libertar daquelas amarras que o prendiam. Nesse mesmo instante, vemos que ele tinha lançado um tipo de ataque contra as criaturas na hora em que ele se libertou, e novamente com um estalar de dedos, ele acabou causando uma explosão, dessa vez, achando que tinha conseguido apagar o monstro em sua frente. No entanto, essa criatura tinha uma habilidade passiva de 90% de redução de dano, chegando a deixar o garoto assustado agora, já que seu poder sequer foi capaz de quebrar a armadura da criatura. Recebendo um ataque do monstro das sombras dessa vez, o ruivo começou a se ver em maus lençóis agora, e ele estava completamente cercado pelos outros também. No entanto, enquanto isso, avistamos um jovem ser se aproximando sorrateiramente pelas costas dos monstros, até que, quando ele estava perto o suficiente, finalmente resolveu dar pelo menos um golpe. O que ele não contava era que, somente com um único ataque, ele seria capaz de causar um estrago enorme, atraindo assim a atenção dos outros para ele, do jeito que ele queria. Isso fez com que o ruivo de antes acabasse sendo liberto pelos monstros, e quando eles viram o monstro deitado pelo prota, a surpresa foi grande. Nem mesmo o garoto estava acreditando nisso, já que ele tinha acabado com um dos mensageiros, percebendo que colocar todos os pontos em ataque era realmente algo muito poderoso. Quando o ruivo percebeu a força que o protagonista possuía, ele começou a imaginar que, na verdade, os mensageiros demoníacos tinham uma grande defesa pela frente, mas seu ponto fraco era justamente suas costas. Pelo visto, era por isso então que o protagonista não tinha feito nenhum movimento antes para ajudá-lo, e o prota tinha previsto tudo e por isso escondeu a sua força, somente para que, quando o último mensageiro o atacasse, ele se aproveitasse da situação para acabar com a criatura. Além disso, o ruivo agora tinha criado bastante expectativa no protagonista, e agora todos os monstros estavam realmente focados no garoto, como ele gostaria. Na cabeça dele tudo tinha acontecido como previsto, e agora ele poderia descansar logo, e quando o monstro foi na direção dele, descobrimos que com o monstro que possuía um ataque tão forte, conforme a defesa dele era bem fraca, somente com o ataque da criatura ele seria capaz de ser deletado da história. Ele continuou provocando mais e mais o monstro em sua frente, e na hora em que um dos ataques estava para acertá-lo finalmente, o garoto não conseguiu conter sua felicidade. No entanto, quem atacou o monstro dessa vez foi justamente o garoto ruivo, que dessa vez, pelo visto, lançou uma habilidade diferente, conseguindo assim acabar com a criatura gigante em sua frente. Pela cara do protagonista, era fato que ele não gostou disso, mas o ruivo não estava ligando para isso, já que para ele o mais importante era sair dali vivo. Com isso, restavam apenas 3 mensageiros do Rei Demônio, mas o garoto estava simplesmente revoltado com a vida pelo jovem ter apagado, o que iria acabar com o prota da história. Para o ruivo, essa era a estratégia do protagonista. Quando ele provocasse, o ruivo atacava, e quando o ruivo provocasse, o prota atacava, e agora ele tinha entendido tudo. Claro que o prota estava simplesmente revoltado, já que o garoto não tinha entendido absolutamente nada, e ele tinha colocado tanto esforço nisso para fazer com que os monstros atacassem ele. Conforme os monstros foram na direção do rapaz para poder atacá-lo, o protagonista novamente lançou um ataque para atrair a atenção dos monstros para si. Era fato que o mesmo se repetiria, e ele acabou com aquela criatura mais uma vez com um único golpe, e agora a atenção dos monstros tinha voltado para ele. Empolgado para ser apagado, os monstros foram na direção do prota para realizar seu desejo, mas era fato que o jovem ruivo não iria permitir que isso acontecesse, e até ele começou a provocar os monstros, igual o protagonista fazia. Com esse último golpe, agora eles foram capazes de eliminar todos os mensageiros do Rei Demônio, ou quase todos, na verdade, pois faltava um. Essa era a última chance do prota, e dessa vez ele foi na direção da criatura para que ela o acertasse com facilidade, e por fim avistamos a criatura preparando seu ataque. Mas digamos que, no instante em que o golpe ia acertar o prota, infelizmente a criatura acabou sendo completamente deletada pelo jovem ruivo, e agora sim todos os mensageiros do Rei Demônio foram apagados. O ruivo comentou que essa estratégia era simplesmente invencível, e não esperava que essa cooperação fosse tão impecável, mas para o prota isso não era nem de longe uma cooperação, já que ele só queria sumir daquele mundo. Agora, o ruivo reconhecia a força do protagonista, e ele realmente era um homem digno de desafiar o ruivo no futuro, mas algo repentino começou a abrir o chão. Alguém mencionou que já fazia décadas desde que alguém realmente ousou entrar na caverna demoníaca, e esse ser que estava emergindo das profundezas comentou que pensava que, entre o jovem clã demoníaco, ninguém iria ousar desafiar o status de rei. Depois de um enorme clarão surgir,
avistamos essa serpente gigante, que parecia mais com um tipo de dragão, que disse que eles inclusive tinham passado no teste, os parabenizando pelo mesmo. Essa era uma criatura de classe SS, chamado de dragão fantasma maligno, mas parece que ainda tinha um último desafio para que eles pudessem cumprir realmente. Dentre eles dois, somente um poderia sair da caverna com vida, e eles tinham em torno de 10 minutos, e aquele que conseguisse sobreviver iria receber o título de rei e assim as recompensas do rei demônio. Do contrário, ele mesmo iria apagar os dois da história caso isso não acontecesse dentro desse prazo. Isso deixou o Ruivo completamente perdido, e perguntou se o dragão realmente estava querendo dizer que eles deveriam se deletar da história. O Ruivo pensou consigo que ele era o futuro do Reino Yun, então ele definitivamente não poderia ser apagado da história. Mas a pessoa na frente dele tinha uma força simplesmente insondável. Já na cabeça do Prota, essa era uma oportunidade enviada pelos céus, e isso com certeza era tudo o que ele estava esperando para finalmente ser apagado da história. O Ruivo até se preparou para o combate, já que o protagonista parecia bem determinado e confiante, então ele com certeza não poderia perder para o rapaz. Mas o Prota disse em seguida que, desde que uma única pessoa poderia sair dali realmente, então era para o garoto fazer logo seu primeiro movimento. No entanto, isso deixou o Ruivo confuso, já que puxar a atenção do rival para o ataque assim não era algo normal. Mas de qualquer forma, o protagonista ainda complementou dizendo que o rapaz não precisava se preocupar. Isso porque ele não tinha nenhum tipo de bolsa espacial ou algo assim, e embaixo daquela roupa, ele não tinha absolutamente nada para poder se defender. Novamente, o protagonista ficou completamente aberto para ataques, e disse ao garoto para dar tudo o que ele tinha em um único golpe, fazendo assim com que o Ruivo ganhasse o título de Rei Demônio daquela nova geração e conseguisse todas as recompensas destinadas a ele. Era óbvio que isso deixaria uma ponta de dúvida na cabeça do Ruivo, já que o protagonista estava bem próximo do sucesso também, mas repentinamente ele estava desistindo de tudo. Para o Prota, o garoto era simplesmente irritante demais, já que ele ainda estava hesitando em atacá-lo, e o Ruivo comentou que o Prota tinha ganho a confiança da Alteza, e ainda ganhou o poder militar, e chegou até ali. Ainda mais, o ataque do garoto realmente não era nada fraco, e um ataque comum dele era capaz de derrotar um mensageiro demoníaco de classe a mais. Se ele lutasse realmente a sério contra o Ruivo, nem mesmo o filho do grande general tinha total certeza de que realmente seria capaz de derrotar o protagonista, então ele queria saber por que o Prota estava se rendendo. Como resposta, o Prota disse o seguinte: porque o reino Yu não poderia seguir em frente sem a família Wu. A sua família foi uma serva real por 3 dinastias, devota completamente ao reino Yun, e você é o futuro do reino Yun em si, o jovem herói de que todos falam. Eu sou somente um peão com nome e um pouco de sorte, nada útil para poder comparar com sua vida realmente, e o melhor para toda a raça demoníaca seria que eu desaparecesse completamente. Isso acabou deixando o Ruivo bem triste com o que ele tinha acabado de ouvir, isso porque ele se lembrou de algo que sua mãe tinha dito, onde um dia ele seria um grande demônio que carregaria o mundo em seu coração, e os demônios só poderiam ser fortes realmente se eles fossem unidos. Guardando suas garras dessa vez, o garoto comentou que ele tinha sido completamente humilhado. Em seus pensamentos, ele comentava que a pessoa na frente dele tinha o mundo em seu coração, desejando até mesmo se desapegar de sua vida e morrer pelo futuro da raça demoníaca inteira. Já ele estava somente pensando em que tipo de estratégia o protagonista estava usando, e ele estava somente pensando em seu título de demônio, enquanto o Prota estava pensando no futuro da raça demoníaca. O dragão na frente deles, que tinha prendido os dois em um tipo de arena mágica, comentou que tinha somente 8 minutos restantes, e se eles não fizessem nada, então ele mesmo iria acabar com os dois. Revoltado com a vida dessa vez, o Prota estava perguntando o que o garoto tinha na cabeça para ele não ter feito nenhum movimento ainda, e era para se apressar e acabar logo com ele. No entanto, o Ruivo respondeu que aquele rei demônio tinha dito que dentro de 10 minutos, se eles não apagassem um ao outro da história, então os dois seriam apagados. Então, com isso, ele queria tentar um método diferente, e ativou uma habilidade que até então era completamente oculta dos conhecimentos do Prota pelo visto, e liberou assim suas flores. Isso claramente acabou chamando a atenção do dragão, e dentro daquele domo, graças à enorme explosão causada pelo Ruivo, pelo visto ele tinha conseguido quebrar a barreira que prendia os dois. Agora ele tinha conseguido evoluir de classe para classe a mais, e o Ruivo deu a ideia de eles juntarem forças para poder acabar com aquela criatura diante deles. O dragão, depois disso, disse que o garoto Ruivo estava se superestimando demais, e agora ele estava completamente preenchido de poder. Enquanto o garoto transformado ia para cima do dragão,
O protagonista se perguntava por que eles gostavam tanto de complicar coisas tão simples assim. No instante que o transformado chegou perto, o dragão lançou uma baforada monstruosa em sua direção, mas aparentemente ele foi capaz de desviar e aparecer atrás da criatura mitológica, desferindo um ataque que infelizmente causou somente 150 de dano, e a criatura tinha somente 100 mil de vida para poder ser deletada. Uma barra de saúde daquela acabaria dando bastante trabalho para eles poderem reduzir, e novamente ele avançou na direção da criatura, e quando a mesma lançou o mesmo ataque, mais uma vez ele conseguiu desviar e continuou lançando seus ataques para tentar diminuir a vida do dragão. Com isso, a atenção do Rei Demônio agora estaria justamente nele, mas em meio àquela fumaça toda, o jovem ruivo não esperava que um ataque surpresa acabasse vindo em sua direção, fazendo com que ele fosse incapaz de defender ou esquivar. Ele foi arremessado para longe depois de um golpe desse, o que era um problema para o protagonista, já que se ele fosse realmente apagado da história, infelizmente ele iria acabar se tornando o rei. Novamente, quando o dragão estava para lançar sua baforada, o protagonista entrou na frente do ruivo, somente para receber o dano e assim ser apagado. Ele quase tinha conseguido alcançar seu objetivo, mas quando o ruivo viu o garoto naquela situação, ele ficou novamente revoltado por ser salvo pela segunda vez. Como forma de retribuir talvez o favor, ele acabou pegando uma poção de cura e jogou na direção do protagonista, recuperando assim sua vida totalmente, o que deixou ele com bastante raiva. Mas o ruivo ainda não estava contente o suficiente, e lançou várias outras poções que aumentavam seus ataques, defesa e etc., pedindo para o garoto continuar lutando ao seu lado. Todos os aprimoramentos de status agora haviam sido ampliados ao máximo, e o protagonista fingiu estar emocionado agradecendo ao garoto, mas a verdade era que ele estava bem triste, já que agora seria ainda mais difícil ele ser deletado. Novamente, o ruivo estava empolgado para a luta e foi na direção do dragão para atacar. Assim que o dragão estava perto o suficiente dele para lançar um ataque diferente, ele correu em outra direção, mas parece que o ataque dessa vez era guiado e seguia seu alvo até atingir. Não precisa ser um gênio para adivinhar que o garoto acabou sendo atingido, caindo assim no chão completamente, e novamente o prota ficou na frente para poder defendê-lo. Conforme os pontos de vida dele desciam, o garoto continuava curando o protagonista, e apesar de ele pedir para o rapaz parar com isso, parecia que o ruivo estava gostando de lutar ao lado do jovem de cabelo prateado. Exatamente dessa mesma forma, a luta entre o Vujun e Ganlevo continuou contra aquele dragão, até que os pontos de vida dele chegaram finalmente à metade. Ele pediu para que o prota aguentasse mais um pouco, e se isso continuasse, talvez eles iriam realmente conseguir apagar aquele dragão da história. No entanto, eles não esperavam pelo que estava para acontecer, e quando a vida do dragão geralmente chega na metade, uma habilidade passiva é ativada automaticamente. Essa era uma habilidade de classe SSS, chamada o Retorno para o Lago, ou algo assim, que regenerava 100 mil de pontos de vida por minuto, e isso definitivamente era uma habilidade poderosa demais para eles conseguirem dar conta. Mesmo que eles continuassem atacando sem parar, não seria mais rápido do que a regeneração do dragão, e os pontos de vida dele agora estavam completamente restaurados. O dragão então perguntou se eles realmente acharam que seriam capazes de derrotar um deus, e com um rugido enorme, ele acabou cortando todos os bônus que eles tinham conseguido anteriormente. Agora os dois estavam bem mais fracos do que antes, e já estavam para serem deletados completamente da história, e o prota estava quase finalmente conseguindo realizar o seu desejo. O ruivo, ao perceber a situação que eles estavam, reconheceu que realmente esse era o fim, já que todas as poções haviam acabado também. O dragão então lançou seu último ataque, e o garoto de antes viu sua vida passar diante seus olhos agora, mas o prota disse que tudo ainda não estava acabado. Somente um deles poderia sobreviver dentro de 10 minutos, então se ele fosse apagado, o ruivo poderia completar o desafio e assim se tornar o novo rei. Isso acabou deixando o rapaz incrédulo com o que ele tinha acabado de ouvir, e segurando o garoto pelo colarinho, ele jogou mesmo para longe para salvá-lo, recebendo o ataque completamente sozinho enquanto o ruivo iria conseguir sobreviver. O prota ainda reconheceu que mesmo que ele fosse um demônio, no caso, o ruivo, ele realmente não era tão irritante assim, então era melhor que ele sobrevivesse, ficando assim para ser deletado no lugar de seu colega. Depois que a poeira estava finalmente abaixando, uma luz dourada começou a iluminar o local, o que deixou ele confuso com o que estava acontecendo. O dragão, ainda intacto, parabenizou os dois por conseguirem passar no teste ancestral, e no passado, os ancestrais sacrificaram a si mesmos para poder proteger as pessoas demônios. O ruivo foi reconhecido como o homem mais forte pelo rei demônio, e é dito que ele colocou sua habilidade mais preciosa na caverna demoníaca, esperando por alguém forte o bastante para ser reconhecido e assim ganhar a habilidade. Ele ainda avançou normalmente para a classe a mais definitiva, e não somente em um estado de transformação,
e tinha conseguido a habilidade da baforada do dragão que foi lançada contra eles há pouco tempo atrás. O dragão ainda continuou dizendo que, no entanto, por 200 anos, cada demônio que conseguiu concluir o teste acabava pagando o companheiro da história no estágio final somente para conseguir o título, e no final, mesmo que eles sobrevivessem, eles não possuíam tais qualificações. Apenas os dois deram suporte um ao outro e escolheram enfrentar os desafios juntos, e essa crença em proteger os demônios sem medo da morte era o que de fato fazia um rei e era a qualidade mais valiosa que um rei precisava. Não preciso dizer que quem ganhou o título de rei foi justamente o protagonista, ganhando assim mais alguns níveis, se tornando um demônio de classe a mais também, e ainda ganhou a habilidade passiva do rei demônio que regenerava para ele 100.000 de pontos de vida por minuto. Além disso, ele conseguiu ganhar mais 120 pontos para poder distribuir, e agora com o título de rei demônio, mais alguns atributos foram atribuídos a ele, mas não poderiam ser deletados. A cara que o protagonista fez ao conseguir tamanha habilidade e recompensa com certeza era algo que deixou o garoto chateado, já que tudo o que ele queria era partir em paz daquele mundo demoníaco. Mas para sabermos como ele vai lidar com o que está por vir ainda, você precisa deixar o seu like para que eu possa trazer a continuação dessa obra. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!